Porque aqui não é vergonha nenhuma para você que chega, para gente que é imigrante, chegar e acabar dependendo de você, às vezes, buscar móveis aí na rua. Vocês já viram vários vídeos aí com doações, pessoas colocam as coisas para fora. E aí galerinha, tudo bem? Alfredo Oliveira aqui. Hoje eu vim falar um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu já vivo aqui há mais de 6 anos. Tenho uma certa caminhada aí por essa história. Mas a minha história não começou aqui. Minha história começou aí no Brasil, em São Paulo. Eu trabalhei muitos anos na área de hotelaria, na cozinha, para ser mais específico. Trabalhei como ajudante de cozinha, cozinheiro, chefe de cozinha e assim por diante. Trabalhei aí nos melhores hotéis do Brasil, dezenas deles, para falar a verdade. E eu conheci muita gente, graças a Deus eu tenho muita amizade, muitos deles já vivem fora do país. Muitos decidiram ficar no Brasil, só foram mesmo para visitar. Mas eu sempre tive vontade de sair do país. Desde quando meu irmão, pela primeira vez, ele viajou para os Estados Unidos, e eu já sempre me espelhava nisso, sempre queria também viajar para fora, né? Desde quando a gente trabalhou em hotel juntos e tal. Foi 2006. Foi em 2006 quando meu irmão foi viajar para os Estados Unidos, foi trabalhar em um hotel lá. E eu já tinha muita vontade desde criança, na verdade, né? Eu sempre tive vontade de conhecer outro país, de poder ter a oportunidade de aprender uma outra língua. E eu comecei a estudar, na verdade, inglês desde os 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, quando eu trabalhei numa escola de idiomas que tinha na cidade, uma escolinha pequena, mas ensinava muito bem. Muita gente que eu conheço aprendeu inglês lá. E eu aprendi inglês lá em apenas 6 meses, naquele período, porque eu trabalhava e eu estudava também. Então eu estudava todos os dias, né? Eu trabalhava escutando aulas de inglês. Isso é demais! Isso me ajudou muito, me ajudou a desenvolver o meu inglês. E eu sempre tive essa vontade de sair do país, de conhecer, assim como todo mundo tem aí do Brasil, quando você pensa em outro país, pensa na oportunidade, na forma que você pode ter trabalhando em outro país. Eu queria conhecer o outro país, queria passear, queria conhecer os Estados Unidos, até que esse sonho era tão grande que 2 anos antes de eu viajar, as minhas viagens eram pelo Google, né? Eu entrava no Google no Brasil, colocava lá um endereço qualquer nos Estados Unidos e começava a andar pelas ruas, assim, olhando, sabe, pelo Google Maps, para saber como que eram as ruas. Então eu já me via nisso, eu já me via viajando, já me via com a minha família viajando. Até que em 2015 surgiu a oportunidade de eu trabalhar num restaurante aqui nos Estados Unidos. Eu vim para cá, na época quando eu comecei a trabalhar aqui, o salário era bem pouco, eu já vou falar para vocês quanto era, né? Mas eu aluguei uma casa, né? Naquele período eu cheguei com pouco dinheiro, não tinha muito dinheiro, mas na primeira semana eu tive que chegar a comprar um carro. Comprei um carro, não sabia dirigir direito aqui, porque aqui as leis e normas de trânsito são diferentes do Brasil. E qualquer coisa aqui eles te param, você toma uma multa. Eu já tomei uma multa, então eu sei como que é. Mas era bem complicado, porque você chega num país, você não tem ninguém para te ensinar, para te mostrar como que funciona, como que é complicado, né? Por isso, se tem vontade de sair do país, tem que ter uma graninha no bolso para você comprar um carrinho, porque aqui não é luxo, ter carro aqui não é simplesmente porque você quer aparecer. Aqui realmente é necessidade. Para ir no mercado você precisa de carro, principalmente aqui nesses estados onde a gente mora, no estado que eu moro aqui na Pensilvânia. Eu moro na região próximo de Filadélfia, aí cerca de 1 hora de Filadélfia quase. E cara, sem carro aqui você não faz nada, você precisa ir no mercado, é frio, no inverno é frio demais, no verão é calor demais, então você não tem como ir a pé no mercado, você não tem como ir caminhando na padaria, você não tem como ir, sabe? São coisas assim, você precisa de um carro, não tem jeito, então tem que ter um carrinho para você se locomover. Na época eu comprei o carro, eu lembro que eu dei $1.000 de entrada no carro e pagava $75 por semana. O aluguel da casa, a primeira casa que eu aluguei, era $850. Mais os 75 por semana, seria aí na faixa de 150, $300 por mês, mais os $850 do aluguel da casa. Depois disso, ainda tinha as contas de luz, conta de água,
conta de gás, porque aqui você tem que pagar o gás também separado. Lógico, todo lugar precisa de gás, mas aqui é o gás encanado, então você tinha que pagar essas contas também. Nada, colocando tudo junto aí, no período de frio você gasta aí uns $300 mais ou menos, 250 de gás na casa. Fora energia, né? Fora água, é tudo separado. Então, cara, é pesado. Então, pra mim, eu ganhava aí a média de $400 por semana. Eu trabalhava de terça a domingo, só folgava na segunda-feira. E muitos desses dias eu trabalhava das 7 da manhã até a hora de fechar o restaurante. Porque eu fazia, no começo, eu comecei ajudando e tal, mas depois eu passei para um cargo melhorzinho. E aí eu comecei a fazer compras. Eu tinha que sair com o carro de manhã, fazer compras no atacado, depois trazer para o restaurante, descarregar carro, aí ajudar na preparação, organização, fazer lista de compras de novo, fazer pedido, fazer, sabe? E aí até então que o meu salário foi subindo, né, nesse período. Fiquei alguns meses lá e o meu salário foi subindo. Tive a oportunidade de mudar de casa, porque a casa que eu aluguei, a primeira casa, como eu era novato aqui, não sabia de nada, eu aluguei uma casa e eu paguei 3 aluguéis. Era $850 vezes 3, né? Que dá mais ou menos aí 1.700, 2.000, não sei, eu vou colocar o valor aqui para vocês, depois a gente faz as contas. E, cara, dava esse valor aí que você tá vendo na sua tela, para alugar a primeira vez a casa. Então, assim, mais os $1.000 da entrada do carro. Então era um valor, assim, já alto, né? Pra gente que tá começando, pra gente que tá chegando. E eu ganhava $400 por semana só. Então dava a média de $1.600 por mês, mais ou menos, dava $1.600 por mês. Então era um valor assim bem baixo, né, pra gente começar aqui. Também porque eu tinha uma filha pequenininha, minha filha tinha 3 aninhos, então ela não tinha como ficar sozinha, não tinha como deixar em creche se não fosse pago. E minha esposa não tinha como trabalhar. A minha esposa Cris, ela não podia trabalhar, então só eu trabalhava. Tinha eu, meus 3 filhos, meu sobrinho junto comigo e minha esposa. E só eu trabalhava. Foi um período bem complicado, foi um período que a gente passou algumas dificuldades, né? Porque aqui não é vergonha nenhuma para você que chega, pra gente que é imigrante, chegar e acabar dependendo de você, às vezes, buscar móveis aí na rua. Vocês já viram vários vídeos aí com doações, pessoas colocam as coisas para fora, que o lixo dos Estados Unidos é bem famoso, sim, realmente é bem famoso, e muitos mobiliam as casas, no começo principalmente, com essas coisas que eles colocam no lixo. Móveis, camas, eletrodoméstico, televisão, geladeira não precisa, na verdade, porque aqui, onde a gente mora, todas as casas são, quando você aluga, ela já tem geladeira, já tem fogão, algumas tem micro-ondas, algumas tem lava-louças, lava-roupas e secadora. Então, algumas tem, algumas não tem tudo, mas a maioria tem tudo isso, né? Dependendo do valor que você aluga. Claro que a primeira casa que eu aluguei não tinha lavadora de roupas, não tinha lavadora de secadora, não tinha lavadora de pratos, mas as outras já tinham, né? Então, assim, a gente pegou muita coisa, a gente teve que pegar realmente na calçada. Brinquedos para as crianças, colchões. É muito arriscado? É muito arriscado. A gente pegar um colchão que tá cheio de bed bugs, né? Para quem não conhece, bed bugs é os percevejos. Aqueles piolinhos de galinha, igual o pessoal fala. Eu acho que é isso mesmo, né? Não sei, será? Não tenho certeza se é isso, mas é bem por aí. Cara, a primeira casa que eu aluguei estava infestada de bed bugs. Não porque eu trouxe para dentro da casa, mas a casa estava em péssimas condições. Nós saímos dessa casa porque eu pedi pro cara devolver, inclusive, o dinheiro do aluguel, porque eu já tinha pago 3 aluguéis.
ele me devolveu só metade dos 3 aluguéis e eu tive que alugar uma outra casa. Eu mudei para outra casa, a outra casa era bem melhor, porém não tinha ar-condicionado. E quando chegou o verão, foi insuportável, era 40 graus dentro de casa quase. E depois, com o tempo, eu fui conseguir alguns ar-condicionado, que inclusive eu peguei na rua, né? Para poder refrigerar um pouquinho a casa. Cara, que situação. Foi complicado, mas a gente conseguiu. Eu consegui um outro emprego, trabalhei num outro restaurante, passei a chefe de cozinha nesse outro restaurante. Fiquei mais um tempo lá, mas para mim ainda não estava tão assim, sabe? Porque minha filha foi crescendo, eu já tinha a oportunidade de pagar escolinha para ela, pagar creche. E aí eu consegui pagar uma creche para ela, mas a creche aqui por semana era $240 por semana. Então eu já conseguia ganhar, já estava ganhando um pouco mais, eu conseguia pagar a creche para ela, para minha esposa poder trabalhar. Minha esposa começou a trabalhar de ajudante na limpeza, né? Ela ganhava aí na média de 120 por dia. Só que aí tinha a creche, então se você tira $40 por dia da creche, você fica com $80. Né? Isso, algumas coisas, né? Tem mais coisas que aconteceram nesse meio tempo, mas foi mais ou menos isso. A nossa história começou dessa forma. Hoje em dia nós temos a nossa companhia de limpeza aqui, que graças a Deus está muito bem. Nós passamos por esses apuros aí por um ano mais ou menos, depois eu consegui montar o nosso próprio negócio. Já há 5 anos a gente trabalha para nós mesmos, né? Trabalhamos com a nossa companhia de limpeza, temos ajudantes que trabalham para nós, temos várias pessoas aí que nós podemos ajudar. Graças a Deus as coisas têm melhorado e estão melhorando cada dia mais, né? Isso foi um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente passou por aqui. Se gostou do vídeo, você dá o seu like aí, dá o seu curtir, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Se você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário. Comenta aí embaixo qual que é a sua dúvida. Envie uma mensagem, ok? Eu vou ter o prazer de responder vocês.